Carolina, eu sou nutricionista do projeto Elos Vitae e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre alimentação saudável e qualidade de vida. Eu gosto sempre de começar essa aula usando uma frase que é: você é o que você come. E por que eu acho essa frase tão relevante? Porque eu acho muito importante que a população tenha consciência de tudo aquilo que a gente ingere vai ter algum efeito sobre a nossa saúde. Se a gente adota uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, esses efeitos vão ser positivos. Já se a gente adota uma alimentação rica em alimentos com gordura, açúcares, esses efeitos serão negativos, tais como o surgimento de algumas doenças, tipo hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, o primeiro passo para a gente começar a buscar uma melhor qualidade de vida é saber a diferença entre dieta e reeducação alimentar. A dieta, normalmente, ela tem uma data de início e uma data de final, e ela geralmente está relacionada com algum fim terapêutico, seja ele perda de peso, redução do colesterol. Já a reeducação alimentar, como o nome mesmo já diz, é quando o indivíduo ele se reeduca, ou seja, ele muda os seus hábitos de vida, e realmente esse é o único caminho duradouro e verdadeiro para você atingir uma melhor qualidade de vida. E a pergunta que eu escuto muito é: então como é que a gente começa a adotar essa alimentação saudável? E aí eu tô aqui hoje para mostrar para vocês os principais aliados da alimentação saudável e os principais inimigos. Entre os aliados eu coloco como primeiro o aumento da ingestão de fibras. E como é que a gente faz isso? Aumentando a ingestão de frutas, de legumes, de verduras, de alimentos integrais. E isso é muito importante porque as fibras elas auxiliam o funcionamento do intestino, elas são antioxidantes, ou seja, elas retardam o envelhecimento do nosso corpo e além disso elas fornecem saciedade. Já como segundo aliado, eu colocaria os alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais? São aqueles alimentos que, além das funções básicas de nutrição, eles ainda vão fornecer algum benefício metabólico ou então fisiológico. E o que seria isso? Ele usa alguns alimentos que aceleram o metabolismo, alimentos que retardam o aparecimento de algumas doenças e até evitam o aparecimento de algumas doenças, como doenças cardiovasculares. E alguns exemplos desses alimentos: todas as oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, o azeite extra virgem, o salmão, a uva, todas as berries, cranberry, blueberry, entre muitos outros. Já o terceiro aliado do emagrecimento é o famoso comer de 3 em 3 horas. E por que isso é tão importante? Porque comendo de 3 em 3 horas, a gente mantém o nosso metabolismo sempre funcionando. E isso faz com que o nosso organismo funcione da melhor forma possível. Como quarto e último aliado da alimentação saudável, a gente tem que aprender a diferenciar o que é fome do que é gula. A fome é quando a gente sente a necessidade de comer para suprir necessidades energéticas, ou seja, a gente come para fornecer energia para o nosso corpo continuar funcionando. Já a gula é quando a gente come só para saciar algum desejo, alguma vontade. Geralmente a gente faz isso com chocolate, com doce, com refrigerante, com salgadinhos. E agora eu vou começar a falar para vocês sobre os inimigos da qualidade de vida e da alimentação saudável. O primeiro deles são os alimentos ricos em calorias vazias. O que seria isso? São os alimentos que são pobres em nutrientes, ou seja, eles não têm vitaminas, não têm minerais, mas são ricos em densidade calórica. E aí o consumo exagerado deles pode levar a longo prazo a um quadro de obesidade. Alguns exemplos: bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados, os bolos, doces, salgadinhos, biscoito recheado. Então isso deve ser evitado ou consumido o mínimo possível. Já o segundo inimigo principal seria a bebida alcoólica, que a bebida alcoólica ela é extremamente calórica, ela faz com que a gente retenha líquido e ela prejudica o funcionamento de alguns órgãos, como por exemplo o nosso fígado. Terceiro inimigo da alimentação saudável é o sódio. E o sódio hoje está muito presente nos alimentos industrializados, porque a indústria usa o sódio como forma de realçar o sabor e de fazer com que o alimento tenha um tempo maior de validade. E qual é o prejuízo disso? Em quem tem hipertensão, isso pode agravar o quadro de hipertensão, e quem não é hipertenso pode gerar essa doença, já que o sódio ele enrijece as artérias e as veias, dificultando a passagem do sangue, elevando assim a pressão arterial. Então, como é que a gente faz para reduzir a ingestão desse sódio? Primeiro, evitar ao máximo alimentos industrializados e embutidos. Segundo, evitar ter o saleiro na mesa, porque tem muita gente que tem o hábito de colocar o sal na comida antes mesmo de provar se ela já está boa de sal. E terceiro, evitar usar os temperos já prontos, os cubos de tempero, porque cada cubinho daquele representa 5 sachês de sal. Então, acaba que você consome muito mais do que você deve de sódio sem nem perceber. E como é que a gente faz para reduzir a necessidade do uso do sal? A gente usa ervas aromáticas como alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, alho, cebola, entre outros, que aí a gente dá sabor sem precisar usar o sal.
O quarto e último inimigo da alimentação saudável são os inimigos disfarçados. E o que seria isso? São, por exemplo, os biscoitos do tipo cracker, são os queijos processados, são alguns biscoitos integrais que a gente encontra no mercado. Isso porque a gente precisa aprender a diferenciar diet do light, né? O diet, ele simplesmente não tem açúcar, ele foi feito para a população diabética, e o light é aquele que tem a redução de algum ingrediente, ou seja, ele tem menos sódio, ele tem menos gordura, mas isso não significa que para atingir uma alimentação saudável a gente tem que se encher desses produtos, muito pelo contrário, porque apesar deles terem redução ou do açúcar, ou gordura, ou do sódio, eles não necessariamente são alimentos saudáveis. E o que a gente precisa aprender também a interpretar para chegar nessa alimentação saudável? Interpretar os rótulos. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que pegar o rótulo e olhar ingredientes. Então, por exemplo, você vai comprar um pão integral. Se você pega o rótulo, olha nos ingredientes e o primeiro ingrediente é a farinha de trigo branca, isso significa que aquele pão não é integral, porque o primeiro ingrediente que aparece é o que a gente encontra em maior quantidade. Então, num pão integral, a gente espera que seja a farinha integral. Além disso, observar bem a quantidade de açúcares total, a quantidade de gordura trans, que é uma gordura ruim, que acaba gerando doenças cardiovasculares a longo prazo. A gente tem que observar a quantidade de sódio, porque como já foi citado anteriormente, o excesso de sódio pode levar a um quadro de hipertensão arterial. Então a gente tem que ficar muito atento a esses detalhes. E agora, com o resumo final da aula e levando em consideração tudo que a gente falou até agora, tem algumas trocas que são extremamente valiosas e que vão ajudar muito nessa busca pela alimentação saudável. A primeira delas, trocar tudo que for branco por integral. Então, a farinha branca, o pão branco, o arroz branco, porque nos integrais a gente tem uma maior quantidade de fibra que vai dar uma maior saciedade e a gente acaba comendo em menor quantidade. Segundo, trocar o leite integral, o queijo normal, o iogurte normal pelo leite desnatado, pelo iogurte desnatado, pelos queijos do tipo light, porque você vai reduzir o consumo de gordura. Terceiro, substituir, por exemplo, molhos de salada pelo azeite extra virgem. O quarto, substituir qualquer tipo de acompanhamento do prato por uma boa salada, que você vai aumentar a sua saciedade. E por quinto, e não menos importante, trocar os tipos de doce pelas frutas. É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela atenção de vocês, continuem acompanhando o projeto Elos Vitais nas nossas redes sociais, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas e continuem acompanhando a nossa Semana da Saúde. Obrigada!